Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus para mais um culto virtual. Esse culto que é o culto virtual do mês de junho, não é? Correspondente ao mês de junho. Então, se você puder, baixe sua cabeça, feche seus olhos e com toda a reverência clame para que o Espírito Santo nos revele toda a palavra que nós vamos ler, a palavra que nós vamos ouvir e meditar nesta noite, não é? Nesse culto e que ela se transforme em poder e autoridade, não somente nas nossas vidas, mas em todas as vidas que ouvirem essas mensagens e para todas as vidas que ouvirem essa mensagem onde ela chegar, em nome de Jesus, amém? Muito bem, o mês de junho, ele tem uma data que é muito importante, não é? Muito significativa, né? Nós celebramos no dia 5 de junho, não é? O 50º dia depois da Páscoa, né? 50º dia, não é, corresponde a uma palavra chamada Pentecostes. Não é? A palavra Pentecostes ela é uma palavra de origem grega, não é? E ela corresponde ao 50º dia. Não é? Nós sabemos que o Pentecostes ele equivale, não é, ao Shavuot, não é? É uma festa, né, que também é conhecida como festa das semanas. Shavuot, né, é o plural de semanas, então no caso semanas, não é? Mas também era conhecido como festa das primícias, festa das colheitas. E essa data, não é, em que se comemora o Pentecostes era uma data muito importante, porque foi o dia que Moisés recebeu a lei, não é? As tábuas da lei. Então, foi nesse dia que Deus, não é, transformou a nação de Israel, não é? Numa nação cujo Deus é o Senhor. O dia em que Deus traz a palavra, não é? Muito bem, então, por si só, Pentecostes, não é? Ou seja, Shavuot, não é? A festa das semanas, festa das colheitas, festa das primícias, é uma data que deve ser celebrada, deve ser trazida à nossa memória pela importância que ela tem. Mas uma coisa que nós aprendemos lendo a Bíblia é que, embora, não é, a nação de Israel tivesse recebido a palavra, tivesse recebido a lei, não é, a Torá, não é, é passado o tempo, eles se viram em situações difíceis. Não é? A palavra, a lei, não é, que eles tinham recebido, elas não tinham sido suficientes para livrá-los de todas as ameaças, de todas as circunstâncias. A palavra que eles tinham recebido, não foi o suficiente para trazer para eles, não é, a certeza da vitória, para trazer a certeza da fé. Faltava, não é, dentro da fé que se exigia na palavra de Deus, um importante elemento. E nós vamos ver isso daí no decorrer desta noite, não é, meditando na palavra de Deus. Se nós voltássemos, não é, no tempo e chegássemos ao ano de 593, 590, 571, por volta dessa data, foi a data em que né, o rei Nabucodonosor, não é, nós sabemos, leva, não é, todos os jovens de Jerusalém, ele acaba trazendo, né, para o exílio, né, se fala que é a época do exílio, então ele traz os jovens. Né, nós sabemos, e é muito fácil de lembrar, que Daniel foi um desses jovens, né, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, todos trazidos, né, para a Babilônia. E essa vinda deles, esse exílio, né, então faz com que o povo, né, se sinta derrotado. Mas o que faltava para o povo se Deus tinha dado a palavra, né, tinha trazido no Pentecostes, na festa das semanas, no Shavuot, a palavra? O que faltou para esse povo para vencer? Né? Nós sabemos que a palavra de Deus é a matéria-prima que fez o universo. Então ela é o próprio poder de Deus. Não é? Então não faltava o elemento, né, na mão do povo, mas faltava um ingrediente. Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Ezequiel, né? E nós vamos ver uma passagem que é muito interessante, muito conhecida, não é? Em que a nação, não é, ela está totalmente derrotada. E aí Deus vai usar os seus profetas, não é, assim como sempre Deus fazia, para trazer a resposta e a orientação, a direção do povo. E aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, existe a visão que Deus dá para um profeta de um vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor,
e o Senhor me levou em espírito, né? E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Eu queria que você prestasse atenção que a palavra de Deus, ela não fala simplesmente seco, estavam sequíssimos, ou seja, sem vida nenhuma. Versículo 3. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, todo o poder do universo está na palavra, não é? No versículo 5, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Guarde bem isso. Farei entrar em vós o Espírito e vivereis. No versículo 6, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Eu queria que você prestasse atenção nessas palavras, não é? Que eu estou ressaltando, né, que faltava o Espírito, que não havia neles o Espírito. No versículo 9, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Então, assopram sobre esses ossos, né, sobre essas vidas que estavam derrotadas, para que vivam. Versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e em extremos. Então me disse filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Ou seja, quando a Bíblia fala cortados, significa derrotados, não é? E sabereis que eu, no versículo 13, né? E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. No versículo 14, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Muito bem. Aqui, né, nós vemos o retrato de uma nação, de um povo escolhido por Deus, um povo que Deus traz a palavra, mas que ao mesmo tempo, esta palavra que eles tinham né, não funcionava, porque faltava o Espírito. Então, essa casa de Israel, não é aqui no versículo que nós lemos, né, deixa muito claro que isso daí se refere à casa de Israel. Casa de Israel significa o povo de Deus, significa a igreja. Olha só no versículo 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, ou seja, todo o povo de Deus, por extensão toda a igreja. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Muitas vidas, não é? Elas, quando passam por provações, elas se sentem realmente cortadas, ou seja, derrotadas. Mas tudo o que Deus pede é para que haja, não é, a manifestação do Espírito, não é, na vida daqueles que se encontram cortados ou sem esperança. Não é? Muito bem. Qual a solução que teve para mudar todo esse quadro? Está no versículo 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Quando nós falamos assopra, essa palavra assopra, ela tem um fundamento, um significado muito grande. Quando nós vemos Jesus falando com a igreja, Jesus ele ressalta que para que a igreja pudesse ela levar a missão que ela tinha, pregar o evangelho, levar a salvação, levar o conhecimento
da verdade, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus, não é? Então Jesus ele vai pedir para que as pessoas, não é, que creem-se nele aguardassem até o revestimento do Espírito Santo. Eu queria que você fosse comigo para relembrar as próprias palavras do Senhor Jesus. Não é? Então lá em Atos, eu estou lendo agora lá para o Novo Testamento, né, o livro de Atos, nós passamos o Evangelho de João, chegamos no livro de Atos. Lá no capítulo 1, eu queria que você visse a recomendação de Jesus. Atos, capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Não é? Que promessa que é? O batismo com o Espírito Santo. Nós vimos que só Jesus pode batizar, né, com o Espírito Santo. Só Jesus pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. No versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Somente relembrando, depois que Jesus ressuscita, ele fica por 40 dias, não é? Conversando com as pessoas, passando instruções. E depois ele vai para o céu, né? Ele ascende, não é? Tem a ascensão aos céus. E ele pede para aguardar em Jerusalém. Então existiu depois um tempo, mesmo depois de Jesus ter subido aos céus, para que as pessoas pudessem buscar a presença do Espírito Santo, desejar, não é? Clamar para que esse Espírito Santo que Jesus falou, não é? Pudesse vir sobre a vida da pessoa e assim sendo fazer toda a diferença. Esse Espírito Santo, na verdade, é um poder. O poder de Deus, né? É a terceira pessoa de Deus, né? Ele é uma pessoa, mas é o poder de Deus para que a igreja tivesse a coragem, não é? De tirar da palavra o seu poder, não é? A sua virtude. E aqui no versículo 8, no próprio capítulo 1 de Atos, está escrito assim: mas recebereis a virtude, né? Na versão revista atualizada, na nova versão internacional, aqui está escrito assim: mas recebereis o poder, não é? Mas na revista corrigida, que nem é a versão que eu tenho, e provavelmente na sua, né, que você está lendo, está escrito: mas recebereis a virtude. Mas virtude significa o poder. O poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus deixa muito claro, né, que existia a dependência da busca do Espírito Santo para que nós pudéssemos fazer a obra que ele pediu. Né? Então Jesus nos traz uma missão, ele nos traz um mandamento, né, para nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, não é? Para que fosse levada a verdade e a salvação. Mas para que isso acontecesse, nós teríamos que ter um revestimento. Esse revestimento é o Espírito Santo. Muito bem. O que acontece, não é, com uma pessoa que quer, não é, servir a Jesus, mas não tem esse revestimento? Uma pessoa que não busca nem Jesus Cristo o batismo do Espírito Santo, não é, que não clama para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, não é, e transforme a sua vida. Isso acontece quando nós nos separamos das coisas do mundo, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando o nosso coração se volta para Deus. Não é? Então, somente nessa circunstância, nós podemos ser batizados. Senão, o que acontece é que nós cremos em Deus, nós temos a palavra, nós temos o conhecimento da mente, né, da Bíblia, mas aquilo não se transforma em poder, em ousadia. Né? A fé, ela exige ousadia, exige coragem. E essa coragem, para nós levarmos a palavra, para nós tirarmos da palavra o poder, somente o Espírito Santo, não é, tem a condição de nos capacitar. Em João capítulo 20, versículo 22, eu queria que você visse o seguinte. Olha só. Jesus, não é, ele vai trazer aqui uma solução que já foi dada, não é, quando nós lemos lá em Ezequiel, no capítulo 37. A solução para que os ossos vivam, ou seja, para que a casa de Deus seja fortalecida, que ela tenha a ousadia, a coragem, está aqui, olha só, no versículo 22. E havendo dito isso, né, Jesus tinha acabado de falar, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Então, lembra,
não é, que nós lemos, assopra, né, o Espírito, não é? Veio através do sopro o Espírito Santo. E aqui Jesus ele assopra. Mas o que, que acontecia com os discípulos? Não é? O que situação que eles estavam, não é, para Jesus fazer isso? Não é? Se nós voltarmos um pouquinho para cima, no capítulo 20 ainda, mas no versículo 19, ou seja, três versículos acima, nós vamos ver que os discípulos, eles não tinham a ousadia e a coragem para pregar o evangelho. Se não tivesse o Espírito Santo na vida da pessoa, e aqui Jesus, ele assopra esse Espírito, não é? Eles não teriam a coragem de levar, não é, a missão que Jesus tinha dado para cada um deles, para cada um de nós. Olha só, João capítulo 20, versículo 19. Chegara, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana é o domingo, não é? E cerradas as portas, ou seja, as portas estavam fechadas, onde os discípulos, e aqui está escrito assim, com medo. Então você imagina, os discípulos de Jesus, aqueles que viram Jesus fazendo todos os milagres, os sinais, mas também viram o seu mestre, né, o seu Senhor sendo crucificado e morrer numa cruz. Mas agora eles estavam com medo, eles estavam diante de uma situação, não é, totalmente contrária, e eles estavam com medo, então eles se trancaram, né? Olha só, onde estavam com medo dos judeus, e tinham se ajuntado, né? Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. Sem a presença do Espírito Santo, não é? Nós não conseguimos ter a ousadia e a coragem para fazer a obra de Deus. Nós não temos a coragem e a ousadia para tirar da palavra o poder sobrenatural. E é isso que Jesus, então, fez lá no versículo 22, simbolicamente. Assoprou o Espírito. Mas ele fala, não é? Vocês têm que fazer muito mais que isso. Vocês precisam buscar, não é, a presença do Espírito Santo na vida de vocês, transformando o coração de vocês, transformando o caráter de vocês, transformando a atitude de vocês, não é? Fazendo com que vocês realmente sejam testemunhas de mim, ou seja, pessoas que tenham o caráter de Cristo, não é? E aí, eu queria também te passar uma grande revelação, não é? Justamente por causa da palavra, não é? Que nós falamos, assoprou o vento, não é? Que corresponde à vida, não é? Que corresponde ao avivamento. Não é? Essa palavra assoprou, se você voltar, não é? Eu queria convidar você para ir lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, é muito conhecido, né? Quando, no capítulo 2, né, Deus ele vai fazer vai através de um ato trazer a vida, não é, para Adão. Olha só, Gênesis capítulo 2 versículo 17, né? Ou melhor, Gênesis capítulo 2 versículo 7, né? Olha só, presta atenção. Gênesis capítulo 2 versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Para você entender também, não é, a profundidade e o grande mistério, o segredo que a Bíblia traz, não é, a Bíblia como um livro sobrenatural, os detalhes que estão escritos, as coisas que são reveladas, elas têm um sentido profundo. Para você entender assim todo o contexto, não é? A Bíblia, não é? Ela foi escrita no Antigo Testamento em hebraico, né? Em aramaico, não é? E o Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? Porque por volta de 333 a.C., o Império, né? O grego, né? Os gregos, eles dominaram, né? Os povos. A Grécia se expandiu, não é? E acabaram dominando os povos e influenciando a cultura. Então, os gregos, eles eram muito cultos, né? E quando eles tomaram conhecimento, não é, da palavra de Deus, não é, os gregos eles tinham um costume, eles não destruíam a cultura dos povos que eles conquistavam, que eles dominavam. Então, os gregos, quando eles conquistavam, né, um povo, eles preservavam a cultura. E, pelo contrário, eles procuravam saber, procuravam conhecer a cultura dos povos. Quando eles conheceram a palavra de Deus, né, no Antigo Testamento, em hebraico, eles traduziram para o grego. Né? E essa tradução do Antigo Testamento,
que originalmente foi feito em hebraico, né, para o grego, essa Bíblia, né, traduzida desde o Antigo Testamento em grego, ela recebe o nome de Septuaginta, não é? Ou seja, é a palavra de Deus que tinha sido escrito em hebraico, não é? Originalmente, agora ela foi toda traduzida em grego. E justamente por ela ter sido traduzida para a língua grega, né, essa palavra que nós lemos, que, né, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando está escrito assim, que, olha só, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Essa palavra em hebraico é ruach, não é? Mas em grego é pneuma. Então, essa mesma palavra, pneuma, e assoprou o fôlego da vida, é a mesma palavra que nós vimos lá no Novo Testamento, quando Jesus, lá em João, né, que nem nós vemos agora, no capítulo 20, versículo 22, está escrito assim, e havendo dito isso, assoprou sobre eles a mesma palavra, pneuma. Né? O que isso quer dizer? Desde o princípio, o fôlego da vida, né, o poder da vida está no Espírito. E o Espírito, não é a palavra, não é assoprar, que equivale a Espírito, também equivale a vento, não é? Ela é a mesma palavra que Jesus usa, não é? Em grego. Para que você possa entender, não é? O significado disso, quando Jesus ele fala lá em João capítulo 3, na conversa que ele tem, uma conversa também muito conhecida, João capítulo 3, versículo 3. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele fala isso. Ele fala assim, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos pergunta, né, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe? E Jesus esclarece. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Né? Não te maravilhas de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E aqui olha só, o vento assopra, né? Onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então você vê que essa palavra, né, que foi usada, né, em grego, que foi usada em hebraico, que significa vento, assoprar, né, ela representa o Espírito Santo. E na verdade ela é o que traz a vida. Né? Quando nós olhamos, né, o livro de Atos, depois que Jesus dá aquela instrução para que eles fiquem em Jerusalém, aí acontece o Pentecostes, né, que nós falamos naquele dia 5 de junho, né, equivale ao 50º dia depois da Páscoa, o Pentecostes. E aqui, olha só como está descrito a vinda do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Guarde sempre isso, a conexão com o vento, com o sopro, com assoprar, né, com a vida, através do Espírito Santo, com fôlego de vida. E encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Para encerrar, aqueles discípulos que quando Jesus, né, aparece, eles estavam trancados com medo dos judeus, não é? Quando Jesus ele traz a solução de assoprar, assim como lá no Antigo Testamento, nós vimos, né, o profeta sendo orientado por Deus para que ele profetize, né, para que venha o assopro, o vento, o Espírito Santo, né, representando o Espírito Santo, representado pelo vento. Não é? Então, aqui mostra a diferença, não é, que existe numa pessoa que busca o Espírito Santo. Para você ter uma ideia, estes mesmos homens que antes estavam trancados, fugindo, não é, de fazer a obra, eu queria que você fosse comigo lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 29. Atos, capítulo 4, versículo 29. Preste atenção a forma como eles vão orar a partir de agora. Né? Nós vimos que no capítulo 2,
eles recebem o batismo, o revestimento do Espírito Santo, não é? E agora no capítulo 4, né, 2 capítulos depois, eles fazem a seguinte oração. Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, né, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Então, agora existem as ameaças. Não é? Eles aqui falam, existem as ameaças. Mas agora eles pedem que o Espírito Santo conceda para eles cada vez mais ousadia. Essa é a diferença de quem tem, não é, o Espírito Santo. Essa diferença que no dia 5 de junho, não é, que nós celebramos, não é, trouxe, não é, o Jesus trouxe a revelação, o sopro, o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Pentecostes marcava, né, como nós falamos no início, a entrega da lei, não é, da Torá, a entrega da lei para o povo, né, a nação cujo Deus é o Senhor, não é, recebe a palavra de Deus. Mas Jesus, numa segunda oportunidade, não é, então ele vem e se da primeira vez ele traz a palavra, agora na segunda vez ele traz o poder do Espírito, para que a ousadia, a coragem, não é, possa tirar da palavra os elementos suficientes, não é, o poder para ser verdadeiramente testemunhas de Deus, não é? Olha só no versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E o que acontece quando se tem a ousadia e o poder e a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Acontecem sinais sobrenaturais, não é? Aqui no versículo 31 fala assim, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pentecostes, não é? Ou Shavuot, no Antigo Testamento, festa das semanas, festa das colheitas, festa das primícias, marca a entrega da palavra de Deus para uma nação cujo Deus é o Senhor. Mas através de Jesus Cristo, através, não é, da busca do Espírito Santo, não é, da oração, não é, que ele concede, não é, o poder do Espírito Santo, então no segundo Pentecostes, então Jesus traz o poder e a presença do Espírito Santo para as nossas vidas, para que nós possamos tirar da palavra todo o poder. E para que isso aconteça, nós precisamos sempre agir com ousadia e coragem. E somente o Espírito Santo para nos dar uma coragem sobrenatural. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha percebido, não é, a importância do Pentecostes. Não existiria igreja sem Pentecostes. Não existiria, não é, o poder de Deus, não é, através das nossas vidas, na obra, se não fosse o derramamento do Espírito de Deus, né, atendendo, né, ao nosso clamor, à nossa busca, né, e concedidas por Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela revelação que existe na tua palavra, meu Pai. Nós aprendemos a cada dia a importância de buscarmos o Espírito Santo, para que a nossa vida aqui na terra tenha, não é, o propósito de cumprir a tua vontade, meu Pai. Seja trazendo, não é, curas, libertando, trazendo orações, fortalecendo, agindo com coragem diante do perigo, meu Pai. Que esta palavra incentive todos aqueles que ouvirem a realmente buscarem a presença e a transformação do Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Não é? Só lembrando que nos domingos nós temos o culto presencial na igreja de Ribeirão Pires. Nós temos, normalmente nas quartas-feiras, o grupo familiar, não é? Todas as quartas-feiras às 20 horas. Nós temos também a escola bíblica, não é? Que é uma escola virtual através de uma plataforma que é feita, não é? Que é organizada, que é trazida pelos presbíteros, não é? Fábio e Cleia, lá da igreja da Vila Nova Cachoeirinha. E eu queria convidar você, então, a participar de todos esses eventos que você possa participar, porque assim você vai conhecer e aprender cada vez mais a palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima reunião em nome de Jesus.